Existem algumas áreas da nossa vida sobre as quais nós temos mais dificuldade ou resistência em falar. E com certeza a área da sexualidade é uma delas. Eu lembro que quando comecei a caminhar num pequeno grupo com outras pastoras, eu levei mais de um ano para falar de uma forma mais transparente sobre minhas lutas na área da sexualidade. Eu sabia que eu poderia confiar ou contar a ela sobre qualquer situação ou circunstância que eu teria vivido e que elas eram pessoas confiáveis que poderia compartilhar, mas eu tinha vergonha de falar sobre a área da sexualidade, vergonha do que elas poderiam pensar de mim. Como foi libertador para mim experimentar esse espaço de segurança, de compartilhar e então experimentar também vitórias em minha vida numa área tão importante. Bem-vindo, bem-vinda para mais esse discipulado na vida. Vamos compartilhar hoje sobre o estudo sobre a quinta estratégia de Satanás, tentação sexual. E os nossos textos bíblicos em Deuteronômio 22 e 1 Coríntios 7 mostram de forma muito clara como Deus condena a relação sexual fora de um contexto de compromisso ou casamento. Deus deixa claro a gravidade deste pecado, a gravidade das consequências desse pecado, porque é uma quebra de aliança. A união de uma pessoa com outra a partir da sexualidade é muito mais profunda do que o corpo em si. É uma união de todo um ser com o outro. Então, quando há uma aliança, essa aliança é expressa de uma maneira muito profunda por meio da vivência da sexualidade. E quando essa sexualidade é vivida com outra pessoa, essa aliança é quebrada. Então, Deus deixa muito claro a gravidade que é o pecado na área da sexualidade. Então, é uma profunda traição a nós mesmos, a nós mesmas, antes até de ser ao cônjuge, a outra pessoa. Paulo diz em 1 Coríntios 7,7 algo muito interessante que me chamou a atenção, que há uma graça sobrenatural de Deus tanto para se viver casado como para se viver solteiro. Porque ele fala de um dom para casar, mas um dom para ficar solteiro. Há um dom, um carisma que envolve ambas as situações, ou seja, há um poder divino. Há um mistério a que se refere Jesus, inclusive, quando ele diz que assim como ele se entrega pela igreja e ama a igreja, o marido deve amar a esposa. Que lindo, que mistério há nisso, que profundidade há nessa relação quando Deus pensa em casamento e a profundidade de uma vivência de uma sexualidade saudável e prazerosa dentro do casamento. Mas Paulo vai adiante ali no nosso texto de Coríntios, onde ele recomenda que o casal não se prive um ao outro para não ser tentado. É interessante porque aqui Paulo está falando de tentação. Olha só, Jesus em Mateus 4, quando ele é levado pelo Espírito ao deserto e ele é tentado por Satanás, a necessidade de Jesus é legítima, a necessidade de fome. Mas a proposta que Satanás faz é saciar essa necessidade de uma forma errada. Então esse é um dos caminhos que Satanás pode usar. É legítima a nossa necessidade, nossos hormônios funcionando, nosso desejo, nossa libido deve estar ali como pessoas normais. Mas quando Satanás nos direciona para satisfazer essa sexualidade de uma forma errada, então é que nós chamamos de tentação. Por isso Paulo está dizendo que o não se privar é tão importante. No contexto do casamento, é viver a sexualidade de uma forma satisfatória para ambos, marido e mulher. Eu quero lembrar aqui também o exemplo de José. Ele foge da esposa do Potifar. Quer dizer, ele não fica andando no limite para ver se dá conta, se é o cara, ou se eu sou firme, eu sou forte, eu aguento em Jesus. Ele não anda no limite, ele foge. Então nós precisamos estar alertas e evitar situações que nos coloquem em tentação. Evitar situações onde nós podemos ficar numa posição de muita fragilidade e nos sentirmos tentados. Para isso é importante levar a sério pensamentos, levar a sério sentimentos que podem representar o início de uma situação que nos leve a pecar.
Então, quando Paulo diz que na área da tentação da sexualidade é estar realizado sexualmente, quando é casado no casamento e está realizado pela sublimação quando você é solteiro. Então, é bem interessante isso, para não nos colocarmos numa situação com brechas abertas, áreas não resolvidas. E quando não estamos resolvidos na área da sexualidade, são brechas que o diabo pode entrar para trazer bagunça em nossa vida. Para mim, a partir desse estudo, foi interessante, pensando nessa proposta de estar bem, eu anotei algumas iniciativas com as quais me comprometi com o meu microgrupo, quero compartilhar com você. Primeira, fazer uma lista das qualidades que admiro em meu marido e declarar esta lista pelo menos 2 vezes por semana para ele. Várias vezes viro para ele e digo: como você é uma pessoa preciosa, como você é o melhor amigo que eu tenho, como você é inteligente. Procuro reafirmar essa admiração por ele, meu respeito por ele, para que os meus olhos brilhem quando eu o vejo. E da mesma forma, pedindo para ele o que eu preciso. Preciso que ele me elogie, que ele diga: você está bonita, dizendo: amor, eu gosto muito quando você me diz, me faz muito bem quando você me diz que estou bonita, me faz muito bem quando você agradece algo que eu faço, me faz muito bem quando você dedica um tempo de qualidade para mim. Então, aumentar minha admiração, meu desejo de estar com ele. Segundo, declarar meu amor por meu marido diariamente. Diariamente dizer: eu amo você. Não há um dia em que nós não venhamos a dizer um para o outro o quanto nos amamos. Terceira iniciativa: reservar um dia por semana onde nós temos um tempo intencional de resgatar o romantismo, de falar sobre nossas emoções um para o outro. Por quê? Porque quando estamos próximos, a sexualidade flui de maneira muito mais satisfatória. Então, queridos e queridas, vamos andar em santidade também nessa área. E vamos crescer em confiança em nossos microgrupos de discipulado, compartilhando onde temos luta. Nós só vamos experimentar a cura quando trouxermos à luz aquilo que precisa ser trazido para sermos curados. Um grande abraço.